De negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário
transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome, trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabia que a Venezuela é o país com o menor salário mínimo da América Latina? Que esse continente é marcado por altas inflações e economias conturbadas, isso nós já sabemos. Mas vamos ver quais são os 3 países com os menores salários mínimos da América Latina. Em primeiríssimo lugar, sem surpresas, aparece a Venezuela, país que passou de 4ª economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza. Atualmente, o salário mínimo por lá é de 7.000 bolívares venezuelanos. Esse valor equivale a cerca de $1,74 por mês. Em segundo lugar, eles, os nossos hermanos argentinos. O salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos, cerca de $415 mensais. E para finalizar esse ranking, a República Dominicana aparece no 3º lugar, com 24.150 pesos dominicanos por mês, aproximadamente $437. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil! Bom dia, Faria Lima! Está começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e hoje, junto dos analistas comentaristas, Marcel Martins e Eduardo Boixá, vamos trazer as informações que irão te ajudar aí a se preparar para os seus investimentos nessa manhã de quarta-feira aqui em São Paulo. É quarta-feira hoje, Marcel? Quarta-feira? Estou perdido no tempo aqui, é isso? Hoje é quarta-feira, né? 2 dias da semana aqui. Já chamando o Marcel aqui para bater um papo. Logo de cara, Marcel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marco. Bom dia a todos os telespectadores. Pois é, quartou, né? Já passamos praticamente metade da semana. Mercados reagindo melhores aí, né? O composto global, Ásia, Europa, Estados Unidos melhorando
uma vez que os últimos pregões não foram tão bons. E por parte aqui do Brasil, parece que o Brasil foi contra, né, Marco? Nossa bolsa local que sofreu grande derrocada no pregão de ontem, terça-feira. Vamos aguardar abrir a porteira às 9, agora são 8 horas e 5 minutos, horário de Brasília, né? Mais 55 minutos para abrir os mercados futuros e vamos ver como é que bolsa reagirá hoje, né, no pregão dessa quarta-feira. Bom, como o Marcel já bem avisou, hoje as bolsas amanheceram menos pior, né? Vamos colocar assim, Marcel, porque o mercado financeiro ontem amargou uma forte queda ao longo do pregão, nossa bolsa, acompanhando o movimento das bolsas internacionais que caíram na segunda e na terça-feira. Viés negativo das bolsas parece que acalmou após o Banco Central não, o governo americano dar uma trégua ali e estender a questão de um possível shutdown, né, na economia americana, mas isso já ficou fora do radar, então as bolsas deram uma acalmada, a Ásia fechando com um movimento, um tom misto, e as bolsas americanas operam em alta nesse momento. Então, passar para você que está nos assistindo aqui, a cotação das bolsas lá fora, como fechou a Ásia, como é que está a Europa e como é que estão as bolsas americanas. Kospi na Coreia fechou com uma singela alta de 0,09%. A gente tem o índice Nikkei no Japão fechando com uma queda de 0,9%. Hang Seng, 0,44% de alta e Xangai, 0,16% de alta. Como você pode perceber, Marcel, trazendo aqui para o nosso telespectador, as bolsas asiáticas que fizeram uma queda mais acentuada na segunda e na terça, hoje pelo menos não está caindo. Não sobe mil maravilhas, mas pelo menos aí, né, está com uma leve alta. Exatamente. Isso aí não deixa de preocupar também, Marco. Por mais que China, né, com o pulso asiático todo, como você acabou de mencionar, tenha se recuperado um pouco aí na madrugada, a atenção ainda se encontra naquela empresa que todos já conhecem, a Evergrande, né? A Evergrande, ela parece que tem algumas notícias vindas da companhia onde o caminho ainda é obscuro, né? Então, assim, a atenção maior parece que no composto asiático veio de Evergrande, né? Até porque a economia da China ali praticamente roda de forma mais brutal no setor de construção civil, né? Um dos pilares que faz com que a gente possa abstrair um termômetro e entender de que forma que se comporta a economia por parte desse composto asiático. Agora, por mais que a China tenha se recuperado um pouquinho, isso aí não tira a aflição por parte dos investidores. Aqui no pré-market a gente não apenas transmite a notícia, como também a gente avalia as notícias que pairam pelo mercado financeiro. A gente vai repercutir ontem por que a bolsa caiu, porque isso impactou e vai continuar impactando aqui no cenário interno, né? A gente está falando agora das bolsas internacionais como de costume, então você fica conectado com a gente que tem programa pela frente ainda, muito programa, então a gente vai trazer as informações da China, dos Estados Unidos e trazer as informações do Brasil e os porquês, né? O movimento e como é que a gente imagina e junto com o pessoal que comenta aqui, o que a gente está imaginando no cenário de mercado, no mercado, na verdade, de modo geral. Mas as perdas ali, né, até mesmo uma recuperação ontem nos futuros de Nova York, deu uma aliviada, como a gente trouxe após os democratas e os republicanos chegarem ali no acordo para financiar o governo dos Estados Unidos até novembro, né, e o risco daquela paralisação iminente, que deixaria o Banco Central às cegas, porque quando tem uma paralisação, por exemplo, os indicadores, que vai sair hoje 9h30, esses indicadores passam, o Banco Central não tem esse norte. Então, os mercados globais aí, né, deram uma animada, né, e os sinais da China que vieram uma recuperação ali de um crescimento atualizado ali, né, no lucro do setor industrial de agosto, uma alta aí de 17,2% após uma queda de 6,7% em julho. Então esse resultado reduziu um pouco a perda no acumulado dos oito primeiros meses do ano, então a 11,7% aí no acumulado. Então meio as preocupações, lógico, com o setor imobiliário, como o próprio Marcel trouxe para nós aqui. Outro fator também que deu uma animada no mercado lá na Ásia, o minério de ferro subiu e estancou uma sequência de perdas ali, né? Subiu 0,59%,
longe de recuperar as perdas de segunda e terça, mas pelo menos a gente tem ali uma perspectiva, né, estancou, parou de cair, então o minério de ferro fechando com uma alta de 0,59%. Em Tóquio também ali, né, o relato que o premier, o Fumio Kishida, eu acho que é isso, Marcel, porque é difícil pronunciar ali. Depois, Marcel, você vê o Fumio Kishida, é isso mesmo. Fumio Kishida. Instruiu, que é difícil, não nada contra o nome, mas brasileiro falando japonês é só morando lá. Então ele, após instruir o gabinete ali, apresentar, né, um pacote de estímulos até o final de outubro, para aliviar também o impacto da inflação e estimular a economia, né, com o crescimento de salários e investimentos. Então, as notícias que amanheceram ali, que na verdade nessa madrugada na China, amanhecendo aqui no Brasil, trazem um viés um pouco mais otimista para esse dia de hoje, pelo menos ali, o único dia da semana, Marcel, que não tem tragédia, né? Exatamente. Os mercados amanheceram melhores, né? Como a gente acabou de comentar, Marco, eu esqueci de falar na pauta, o Campos Neto hoje, na Câmara, ele tem o primeiro encontro com o Lula. A gente está falando aí do mercado global, os mercados emergentes, composto asiático, Europa, Brasil, enfim. Mas vale ressaltar aí que o investidor deva ficar bem de olho aí nesse primeiro encontro, após essa transição de governo, né, onde o Lula restabeleceu a posse aí como presidente da República. Primeiro encontro com o Campos Neto. O que será que a gente pode esperar, né? Faca nas costas, aquele abraço da facada, porque primeiro encontro dos caras, os caras se acirraram ali, pelo menos da parte do presidente Lula, né? Com duras críticas aí ao longo do ano para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e diz que o Haddad vai estar no meio para dar aquela apaziguada, né? Vai estar ali segurando com a mãozinha ali esse encontro que vai acontecer no final do dia, e a gente vai trazer, inclusive, a agenda do dia para o mercado financeiro, e inclusive vamos citar aí esse encontro que o Marcel já falou para a gente do spoiler, e o que você acha que vai acontecer nesse encontro, né? Será que vai ser mais tranquilo? Para estar recebendo, parece que as coisas estão se acalmando. Mas, enfim, lá na Europa, por exemplo, né, trazendo a cotação das bolsas internacionais, as principais as bolsas por lá operam, na verdade, de forma mista. Nesse momento agora, na Europa, vou puxar para vocês aqui, que está nos acompanhando no pré-market, a gente tem a Itália com uma queda de 0,26%. DAX na Alemanha, 0 a 0 praticamente, a queda é 0,03%. A gente tem na Inglaterra 0,21% de queda, alta. Na França, 0,09%. As demais bolsas ali da região do bloco europeu operam em média com uma alta de 0,20%. E as principais bolsas do mundo, as bolsas americanas, Dow Jones opera com uma alta de 0,23%. O S&P opera com uma alta de 0,34%. E Nasdaq, onde estão as empresas de as ações, né, de empresas de tecnologia, uma alta de 0,32%. Então, um pouco de misto lá na Europa, né, para acompanhar a recuperação. A seção asiática, obviamente, o mercado financeiro funciona como uma engrenagem. As bolsas europeias, elas abrem muito com o sentimento das bolsas asiáticas, que espera, e as bolsas americanas abrem de uma certa forma, respingando o sentimento de todo o bloco mundial, né? E aí que dita o ritmo. Então essa cadeia, essa engrenagem, a gente acaba sendo muito perceptiva, né? Então as bolsas asiáticas, num comportamento um pouco mais otimista, respingou de forma positiva, né, nas bolsas europeias, e Nova York, né, esperando alguns indicadores ali, justamente para o mercado se ajustar, e tem dados importantes aí para sair na economia americana hoje. Falaremos daqui a pouco na agenda, então continua com a gente, né? Então, as bolsas ali, os índices europeus saíram da mínima ali, enquanto, né, a Bolsa de Frankfurt está pelo menos no menor nível ali em 6 meses. A Alemanha, realmente, a Bolsa não tem reagido muito à Bolsa da Alemanha, que acho que o principal país ali hoje, o principal país do bloco europeu. Mas a gente tem dado, por exemplo, na Alemanha, importante para sair ainda essa semana, entre quinta e sexta-feira. Mas já aproveitando que a gente está falando de dados, né, o dia de hoje, a gente teve a confiança do consumidor de outubro na Alemanha, falando dela aí, acabou de sair isso agora de madrugada,
O número não veio dos melhores, mas pelo menos ali a Bolsa Alemã praticamente opera no 0 a 0. O Roberto Campos Neto hoje está com a agenda cheia, né? Ele vai participar de uma audiência pública na Comissão de Finanças da Câmara, isso agora pela manhã. Depois dos Estados Unidos, a gente tem um indicador que é a encomenda de bens duráveis em agosto. Provavelmente, Marcel, só quero já dar uma pausa para falar um pouco desse número. Bens duráveis são aqueles máquina de lavar, aparelho celular, né? Coisas que têm uma durabilidade maior do que o que é perecível, do que alimentos, por exemplo. Os bens duráveis, eles têm se mostrado que vem diminuindo na inflação aí. E é o que o Banco Central americano tem olhado muito em relação a isso, já que os bens duráveis têm caído, à espera da queda também das commodities, como o petróleo, né? Como açúcar, como trigo, e isso é uma questão mundial, né? E aí depende de clima, de plantação, de plantio de safra, né? Mas aparentemente os preços também vêm reduzindo. Os bens como digo mais uma vez, os bens duráveis já mostram também um arrefecimento. Agora fica dependendo dos salários lá dos americanos, que o Banco Central americano fica de olho. Mas esse número é importante, economias de bens duráveis, por quê? Porque vai determinar se realmente vem caindo esse tipo de produto, esse tipo de consumo por lá, porque aí diminui a pressão inflacionária, correto? Exatamente, Marco. E vale destacar que bem duráveis, a gente pode enquadrar aí veículos, roupas, aparelhos eletrônicos, então quer dizer, tudo que qualquer consumidor consome, né? Isso, de novo, reforçando não só por parte dos americanos, tá? Então é um dado bastante interessante e importante, que deve chamar a atenção dos investidores. Esse dado está para sair, parece que é às 9h30, Marco, é isso? 9h30. Estou passando a agenda do dia aí, já estou dando uma pausa para a gente fazer um comentário na própria agenda também, né? Tá, então assim, bem duráveis se enquadra diversos tipos de consumo, tá? Então assim, uma vez que essa inflação ela é contida, ou pelo menos bem administrada, com uma queda no preço, exato, a gente consegue enxergar aí um rumo positivo para a economia lá nos Estados Unidos, né? Então as pessoas vão possivelmente começar a ter mais atenção em comprar vestuário, carro, né? Meio de transporte, aparelho eletrônico, celular agora, aproveitando o gancho aí da inauguração do Apple, né? Do iPhone 15. Então quer dizer, tudo já comprou fica mais... o seu? Eu não comprei o meu ainda, eu vou esperar viajar para comprar, Marco. Vou esperar ganhar na Mega para ganhar, porque pelo preço vou ganhar na Mega Sena para comprar. Pelo preço não vale a pena, mas é isso. Então assim, é um dado bastante relevante e que vocês aí, telespectadores, devem começar aí, pelo menos de hoje, a acompanhar mais de perto e entender, né, a principal razão da gente saber como é que vão ser esses dados e a gente praticamente aprender a usá-los a nosso favor no nosso trade. Eu estou na dúvida, Marcel, se eu compro um iPhone 15 eu troco de carro, viu? Porque pelo preço aí tá praticamente igual. Tá mais fácil comprar uma motinha elétrica, Marco. Os caras vão, a Apple vai me cancelar aqui. Mas olha, então dando sequência aí na agenda do dia, que a gente estava conversando com o Marcel, 11h30 da manhã tem estoque de petróleo bruto. Petróleo que agora eu estava caçando aqui. Tá na tela aqui. Então... Aqui é assim, ó. O cara pensou, o outro já vai. Marcel, você precisa compartilhar, por favor? Deixa eu compartilhar. Só para a gente falar do petróleo, que tem estoque de petróleo hoje, enquanto o Marcel está compartilhando na tela, é lei da oferta e demanda, né? Vamos ver como é que está o consumo mundial desse ativo que trouxe preocupação para o mercado durante a semana passada ao estar no sentido dos $100 o barril, chegou a bater 96, mas agora o petróleo aí vem caindo e hoje, embora ele operar um pouquinho em alta, está com uma alta de 1,42%, o WTI opera com 92 dólares. Deixa eu ver o Brent aqui, como é que está o Brent, 93,96 ali, quase 94 dólares o barril. Já está na tela aí? Como é que está? Está na tela. Então, bora lá ver como é que está o petróleo. Vamos falar para o pessoal aí. Foi? Colocou aí? Tá na tela já. Bom, perfeito, tá ótimo. Vamos lá, gráfico do Brent aqui, CLI. Deixa eu só baixar meu som aqui. Vamos lá. Marco, a gente, mais uma vez, relembrando da nossa aposta, nós perdemos, né? Achamos que o petróleo iria bater na casa dos $100. E na tela aí, 91,68 dólares o barril, né? Subindo 1,40%.
Lembrando que o petróleo chegou a bater recentemente na casa dos $95 e essa é a cotação do dia. Parece que a commodity não quer fugir desse range de preço entre $90, né, o petróleo bruto, e os $100, tá? Não acho impossível a gente encostar, até porque nós batemos $95 e alguns centes no barril, e o mercado fica de olho também, serve de termômetro para algum tipo de trade por parte das ações relacionadas a commodity. Perfeito, perfeito, é isso aí. Estoque de petróleo, então, nos Estados Unidos, às 11h30 da manhã. Acho que o petróleo passa a ser importante, esse indicador, principalmente quando ele começa a atingir preços extremos ali de valor, né? Então, eu particularmente, que opero no mercado, dou muita prioridade para o estoque de petróleo quando realmente ele começa a chegar num preço um pouco alto. Como a gente está falando do Brent a $94 o barril, e com uma alta de hoje, é um indicador sim que eu colocaria no meu radar. Então, trazendo essa questão ali desse indicador às 9h30, e para finalizar aí o dia de reunião, tem, como o Marcel comentou, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central brasileiro, se encontra com o presidente Lula, hoje no Planalto, com a mediação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também às 19h15 se reúne ali com o relator da reforma tributária, o senador Eduardo. Será que dessa vez aí vai começar a falar um pouco das pautas importantes? Porque a gente está perdendo muito tempo, pelo menos aos olhos do mercado financeiro, né, com CPMI do dia 8 de janeiro, assuntos que teoricamente não são tão importantes para a economia brasileira. Estou falando de economia brasileira, né, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. E isso a gente está pagando um preço muito caro por conta dessa demora, desse imbróglio, nessas pautas importantes para a economia estarem redondas, até mesmo preparada para se apontarem aí, para começar em 2024, já que 2023 o governo perdeu muito tempo com coisas menos importantes, mais uma vez aos olhos do mercado financeiro, e então acreditamos ali que a gente deve ser penalizado com isso, a nossa bolsa deve sofrer com isso, como já vem sofrendo, e na sequência do programa iremos abordar o porquê, porque a gente não começou ainda a falar do nosso mercado local, a ata do Banco Central, como refletiu, como o mercado absorveu, o que aconteceu ontem e o que vai acontecer hoje. Então, por isso, você continua sintonizado com a gente aqui no pré-market. Marcel, perdemos muito tempo, né, com coisas menos importantes, e as coisas que seriam uma estrutura para o mercado financeiro, para deixar a coisa robusta e para o alto e avante, pelo menos, né, as bases ali, ficou para o segundo plano. E agora, por exemplo, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, vai se reunir com o senador Eduardo ali para poder articular as bases de uma reforma tributária que fez tanto alarde aí alguns meses atrás, quando ela foi anunciada. Foi tão bem recebida e parece que foi engavetada. Exatamente. Nós estamos quase chegando no final do ano, praticamente, né? Mês 9, e nada foi feito, né? E aí não é só a minha opinião, basta fazermos uma pesquisa na Faria Lima e ver como é que rolam os ânimos da população, né? Esse atraso de reforma tributária, Marco, também não é só disso, né? Envolve muito projeto que está atrasado, e foi o que você acabou de falar, ficar só dentro da gaveta, né? Se a gente for colocar em consideração que das principais razões do Lula encontrar o Roberto Campos Neto hoje, pela primeira vez, algo que, ao meu ver, já deveria ter acontecido, né? Até por fins éticos, o objetivo principal é acalmar os ânimos, né? Então, até nisso a gente tem alguns problemas aqui no Brasil, né? Onde já se viu o presidente de Banco Central e o presidente da República ficarem desentendidos por alguma das razões, né? Um querendo apontar para o outro aí o problema de juros, inflação, enfim. Mas relacionado a projetos engavetados, a gente realmente, foi o que você acabou de comentar, a gente fica atrasado, a nossa bolsa, nossos mercados são penalizados, e a gente vê o reflexo, né? Não conseguimos passar dos 120 mil pontos, encostamos ontem nos 114 alguma coisa, eu não acompanho muito o mercado de perto, só abertura. A gente já vê um reflexo surgindo aí nos nossos gráficos, e aquela coisa, a gente não pode perder o ânimo e o otimismo. Vamos torcer para pelo menos que na agenda de hoje, né, mais tarde, no encontro dos dois, aconteça e ocorra uma boa conduta, e que soem bons ares
para a gente poder ficar mais tranquilo por aqui. Daqui a pouco a gente vai ter a abertura dos mercados futuros de índice e de dólar. Então, fica conectado com a gente. Queremos traçar, principalmente para você que opera esses mercados futuros, né? Tanto o trader que tem no mercado que opera esses dois ativos, a gente vai trazer o panorama de bolsa para hoje e de dólar para hoje. Olha, nisso você sabe que eu tenho uma sala, Marcel, de operação, a sala de estudos ali em tempo real com o mercado financeiro, de dólar e índice futuro, uma sala que eu faço justamente algumas leituras de mercado aí. Então, você que quiser acompanhar essa sala, depois é só entrar no nosso Instagram, Marco Prado Kim ali, que tem o direcionamento para você também estar com a gente ali depois das 10 horas da manhã, porque até as 9h30 a gente está apresentando o jornal, trazendo essas informações para você. Marcel, dá para a gente falar um pouquinho de índice futuro rapidinho aqui, antes dessa primeira... Já está na tela. Do primeiro bloco? E só para falar, Marcel, eu acho, olhando aqui, que esse índice deve abrir, o índice futuro, próximo ali a 115.500 pontos, alguma coisa nesse sentido aí, pelo menos devemos ter um início de pregão hoje e uma leve recuperação. O que você está enxergando para o índice hoje? Vamos lá. Está na tela já, gráfico do mini... Tem que compartilhar, garoto. Deixa eu compartilhar aqui. Se não compartilhar, você não quer compartilhar hoje? Está guardando um segredo para você? É isso? Eu achei que eu ia operar sozinho hoje. Você está escondendo aí? Está na tela já, está na tela. Está escondendo a boleta. Bom, vamos lá. Ó, olha, queda livre, hein? Queda livre, tá? Eu havia mencionado, Marco, no pré-market de ontem, terça-feira, dia 26, quem acompanhou o programa, né, quem ficou antenado, eu havia comentado sobre a possibilidade, caso o índice perdesse esse suporte, nesta primeira flechinha aqui que eu estou mexendo superior, representa os 116.090 pontos. Então eu havia comentado que este ponto era uma região bastante interessante de ser monitorada, uma vez que se eu for expandir o nosso gráfico, a gente vê que datas anteriores o índice já havia encostado lá. Uma vez que voltamos para este mesmo preço, o mercado com certeza iria acelerar o ritmo e possivelmente nós teríamos uma queda um pouco mais brusca. Tá? Então, com isso, a gente teve aí uma desvalorização em relação a pontos após a perda desse suporte de um pouco mais de 1.000 pontos. Né? Se a gente for traçar, a gente tem aí praticamente 1.520 pontos perdidos. Encostamos aí num suporte, novo suporte de 114.800 pontos. Investidor em cima do muro, né? Na dúvida, eu brinco, né? Eu falo também com meus seguidores, na dúvida vende, né? Você não sabe o que fazer, na dúvida vende, você não vai carregar algo na incerteza. E eu não gostei muito desse fechamento não, viu, Marco? Fechou na mínima. Também considero fechamento de mínima ou máxima um pregão difícil, porque geralmente há uma correção no intradiário. Agora, mais uma vez, eu comentei ontem reforçando que não poderemos perder os 116 e continuo insistindo com a minha tese de que não podemos perder os 114.720 pontos. Acredito sim numa leve correção na abertura de hoje e vou com você, Marco. Eu acho que nós teremos um pullback aí, um respiro na abertura do pregão de hoje. Pullback, ó, Marcel. Marcel, falando nisso rapidinho aqui, antes do bloco, para quem quer seguir você nas mídias ali, qual que é o seu Instagram? Acho que é a mídia mais próxima ali, né? Coach Traders. Ok, bacana. Depois, é isso aí, fica no radar. Marcel Martins no Coach Traders. Importante a gente, né, sempre dar abertura para as pessoas que estão próximas a nós e passando informação para vocês aqui. Olha, tem bastante coisa para a gente falar ainda. Eu não vou deixar de falar do mercado de índice futuro. Quero falar um pouco do comportamento, da minha sensibilidade, que eu acompanhei o mercado ontem até o final. A gente vai falar do dólar futuro, tem Eduardo Boixá, tem agenda, muita coisa. Fica aí, só a primeira parte começando, já trouxemos bastante informação. 2 minutinhos, estaremos de volta. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação
que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Muito bem, bom dia. Estamos de volta com a segunda parte do pré-market. Eu sou Marco Prado e estou ao lado dos meus amigos e comentaristas, Marcel Martins, já chamando de cara para dentro do bolo, Eduardo Boixá, diretamente de Floripa. Bom dia, Edu. Acho que você está mutado, Edu. Você mutou o microfone, Edu. Mutou o microfone aí, ó. Bom, Eduardo Boixá está arrumando o microfone, já vem falar para a gente aqui. Enquanto, só a última notícia que eu queria trazer, geralmente eu gosto de falar da China e da Europa no primeiro bloco, mas é que o Banco Central Chinês, ele falou em política monetária que precisa de uma energia, né, para impulsionar a economia do país. Em um comunicado divulgado hoje, né, após a reunião de política monetária ocorrida na segunda-feira, o Banco Central, o Banco do Povo ali, né, prometeu que vai intensificar um apoio à economia do país, que, segundo ali, diz que enfrenta graves desafios externos e enfraquecimento da demanda interna. O Banco Central chinês diz que tornará a política monetária, né, vai dar uma expansão ali, aumentar a confiança do país, medidas que incluem ali, né, a redução de pagamentos iniciais de taxas de hipoteca para compradores de casas, por exemplo. O setor imobiliário tem sofrido bastante, né, como parte do esforço ali para apoiar o mercado imobiliário. Então, a gente sabe que a China enfrentou algumas quedas na segunda e na terça, por isso que um dos motivos também a bolsa por lá fechou em alta. Trazendo China, trazendo Brasil e trazendo tudo, porque eu tenho pouco tempo aí, ele só disponibiliza 25 minutos do tempo da sua vida para compartilhar com a gente a sua sabedoria. Então já vou introduzir Eduardo Boixá. Já está com o microfone liberado aí? Está comigo, Edu? Vamos lá, estamos escutando agora? Tá, perfeitamente. Adilson aqui querendo quebrar minhas pernas, né, Adilson? Falar uma coisa. O Adilson, bom dia, pessoal. Tem o Adilson aí e a Renata aqui, viu, Edu? Não se preocupa não, tá igual aqui. Impressionante, Edu, cara. Tem tanta coisa para perguntar para você agora, mas assim, vamos lá, né? Vamos só rapidinho. China deu uma melhorada, as bolsas parece que animaram essa manhã de quarta-feira. Parece que lá fora deu uma melhorada, por conta até mesmo o shutdown nos Estados Unidos ali, um acordo entre democratas e republicanos, esse anúncio aí do Banco do Povo chinês, mas eu acho que o Brasil ainda, eu não sei, tudo bem que a bolsa deve subir hoje aqui, mas eu não estou feliz aí com o que eu estou vendo, principalmente da parte fiscal. Nesse contexto aí, o que você passa pra gente, Edu? Ontem um dia bem feio, né? Bem feio, S&P bem feio. Aqui o Garuf falou ontem que achava que ia cair, eu acho que já está numa zona de reversão importante gráfica ali. Acho que pode cair mais uns
70, 80 pontos, mas já tem a média móvel de 200 chegando ali. Eu não consigo mostrar o gráfico agora, mas no diário tem a média móvel de 200 logo ali embaixo. Já vem caindo bastante, já teve um movimento forte. Eu não sei, cara, talvez a gente ache um fundo aí, pelo menos por enquanto. Eu acho que o olho tem que ser ainda no 10 anos, na Treasury. Ontem, na abertura, ele chegou a cair para 4,50 de manhã, depois voltou para o fechamento a 4,55. O presidente do JP Morgan deu uma entrevista falando que o mercado não está preparado para os juros ir para 7. Não sei se vocês viram isso aí também. Ele está tocando o terror desde a semana passada, falando sobre isso. Enfim, acho que tem bastante água passar debaixo da ponte, mas acho que com cuidado já dá para começar a olhar alguma coisa ali. Talvez a gente esteja batendo em algum fundo. Eu ainda não comprei nada, não vou comprar provavelmente, estou esperando, mas o vendido aí eu acho que tem que ficar mais esperto, que está chegando em alguma zona ali de confusão ali para o mercado dar uma parada. Eu tive essa percepção ontem à tarde. No finalzinho agora do primeiro bloco, o Marcel colocou o índice na tela. Acho que você até pode colocar o índice na tela de novo, Marcel, por favor. E a gente vai bater um papo justamente, né, que o índice é um ETF, é o principal termômetro ali da economia brasileira transformada em ações, né? Então, onde estão as principais ações ali de empresas da Bolsa Brasileira. Agora, eu vi ontem à tarde, no final do dia, um movimento muito pesado. Realmente a Bolsa ela não possibilitou, não deu espaço para o comprador. O cara comprava e estopava, tinha que zerar, comprava nas mínimas, estopava, e o mercado cada vez mais pesado, e qualquer tipo de ferramenta que você olhava de mercado apontava realmente para uma queda, mas a gente sabe que a queda vai caindo e vai parando. E difícil operar assim, Marco. Né? Porque é o famoso caça-stop, né? Você compra stop, porque está barato demais, se o cara pensa assim... Vender, tem que vender. Então, mas como é que você vai vender lá no... junto. Mas como é que você vai vender lá no fundo do poço? Não é difícil? É duro, não é... Tem que esperar o repique para vender. Ontem era um dia disso, né? Enfim, ontem eu fiz uma operação de manhã, funcionou e eu não fiz mais nada o dia inteiro, cara. Então, fiquei só olhando. Realmente, eu acho que está complicado, concordo com o Marcel aí. Está difícil de achar alguma coisa ali. Acho que o Brasil tem seus problemas. Acho que a gente está muito mal preparado para um evento ruim vindo de fora. Estamos com o fiscal totalmente aniquilado ali, tá, né, com dificuldade no fiscal. Reformas passando e segurando, arcabouço fiscal é estranho. Acho que a gente não está preparado para um evento externo. A única coisa que a gente já está é que o juro já está alto, né? Pelo menos isso. Mas a mim vai cortar juro como? Se o juro americano talvez continue subindo mais um pouco. Você sabe, a situação, o momento não é bom. Então, são duas coisas que eu queria falar para trazer para a nossa discussão aqui em relação à fala do Eduardo Boechat. Primeiro que é o seguinte, Marcel, quando o mercado está caindo, naturalmente, o cara fica procurando movimento de compra, porque já caiu bastante. O pessoal olha o mercado financeiro. Sexta-feira o mercado ali, né, queda. Segunda-feira, queda. Na terça-feira, uma forte queda. Fala, peraí, daqui não passa mais. Tanto que eu estava até conversando com um amigo que opera com a gente lá na sala, ele mandou uma mensagem para mim no final do dia, acho que eu vou comprar para amanhã, né? O João, e ele falou, cara, eu vou comprar para amanhã, porque eu acho que vale a pena. Falei, João, pesado do jeito que tá, não tenho coragem de comprar, mas também você vai vender aqui que tá barato demais. Como é que faz uma hora dessa, Marcel? Fica quieto, né? Eu até entendo o João, não o conheço, mas até... João Alberto, o famoso João Alberto. João Alberto, um abraço pro João Alberto se estiver nos assistindo. Mas se a gente expande o gráfico do índice, Marco, recentemente nós encostamos mais uma vez lá no 121, tá? Já deixei aqui, tracionado, time frame 5, nós estamos falando de 6.400 pontos em questão de poucos dias, do dia 12 ao 27. Então quer dizer, eu havia comentado, né, eu vou reforçar mais uma vez, perdeu 116, para quem já tem a maldade, quem já opera não o dia inteiro, mas já está acompanhando o mercado há muito tempo, eu olho preço, cotação há 14, 15 anos, é batata. Voltou ali num ponto de um mês atrás, o mercado ele vai testar, porque não sou só eu que estou olhando isso aí e assistindo esse ponto. Então quer dizer, talvez o João Alberto consiga de forma especulativa pegar esse pullback. Eu acho que o índice pode sim amanhecer com um gapzinho de alta, até para zerar os vendidos aí, enfim, mas do jeito que veio,
É o que o Boixá também comentou. Aí eu pego um pouco aí da deixa do Boixá, né? Caiu muito, continua, né, no fluxo, né? Vende. Então, assim, tá difícil. Por mais que seja tentador comprar com desconto índice, ainda assim o cenário fiscal, enfim, não é bom. Então é preocupante. É preocupante, a tendência pode sim ser dar uma continuidade para a queda. Eu queria aproveitar o Boixá, mas o Boixá tem que ficar mais tempo aqui, tá ficando só 30 minutos, é pouco, pela quantidade de coisas que eu quero perguntar para ele, mas, enfim, vamos chegando nos assuntos ali, o Boixá. Na verdade é o seguinte, o que eu percebi ontem? A curva de juros subiu bastante para um dia de uma ata do Banco Central. Então, assim, o discurso, a própria ata do Banco Central, sinalizou, a ata do Banco Central, tá? Que o corte é meio e meio. Até o Boixá falou assim, olha, pelo corte aí, não vem 0,75 não, é de meio e meio que o Banco Central está avaliando. E aí o mercado começa a analisar o seguinte, de que não tem espaço para nossa taxa Selic ir abaixo de 10%. Aí você fala assim para mim, legal, peraí, então é bom para a renda variável, porque significa, né, que os juros não vai cair. O mercado até dá uma segurada um pouco, né? Os juros não vai cair com tanta pressa. Mas a curva de juros ontem, após a ata do Banco Central, subiu mais de 1,5%, né? Então, se olhava os DIs ali, tudo apontando para cima, ou seja, com juros um pouco mais alto também. E fora isso, que eu não consigo enxergar um espaço de uma Selic abaixo de 10%, a gente tem também, Boixá, essa questão aí, né, de uma não sequência das reformas necessárias, né? Então, olhando esse cenário um pouco de juros um pouco mais alto por um tempo, e acabou de sair a notícia aqui, que eu vou trazer para quem está nos assistindo, a questão da confiança da indústria, que ela caiu pelo terceiro mês consecutivo, né? Então, tem um índice de confiança da indústria que cedeu 0,4 pontos em setembro, né? Então, assim, mais uma vez, um setor que dependeria, né, de um juros mais baixo para poder estar aquecendo ou para poder estar tomando crédito, que é um setor muito sensível, o crédito em si, não tem possibilidade porque os juros não abaixam, porque tem uma série de coisas para acontecer. Então, olhando tudo isso, a gente começa a ver uma situação um pouquinho diferente e olhar o Brasil com um pouco mais de cautela. É assim que eu estou fazendo uma leitura. Queria que você, dentro do que eu te trouxe, Boixá, falasse o seu ponto de vista, por favor. Poxa, tem coisa pra caramba pra falar agora. Vários assuntos. Então, primeiro, por isso que eu dou deixar. Agora, o programa é seu, vai lá. Tem 16 minutos. Primeiro, o teu amigo João Alberto. Tem uma frase no mercado que as pessoas já devem ter ouvido falar, se não ouviram, vão ouvir agora, que em inglês chama The Trend is Your Friend. A tendência é sua amiga. Se está caindo, meu querido, ou é vendido ou é zerado. Não faz nada diferente disso, entendeu? Não fica na frente, né? Se está um negócio bem claro de queda, né? Se você ficar buscando fundo, a menos que seja algum momento de reversão, alguma coisa, alguma indicação de que bateu um fundo, e eu sou favorável a fazer isso também, tá? Mas sem indicação, você está operando um dia igual a ontem, o mercado passa na mínima. Regra de bolso, se passou na mínima, cara, não compra, né? Porque no dia seguinte pode continuar o movimento. A princípio parece que teremos uma abertura melhor, né? Mas normalmente o dia seguinte continua sendo ruim. Sobre o mercado de DI, que você falou novamente ali, as maiores lambanças do mercado começam no mercado de juros, né? De todas as lambanças que eu vi aí ao longo da minha vida no mercado, as grandes começam no mercado de juros. Por quê? O técnico do mercado de juros é muito ruim. O que é isso? É todo mundo dado, né? Todo mundo aplicado contra o governo, né? Contra o Tesouro Nacional. Né? Todo mundo. Ou seja, se o mercado começa a subir, começa a bater stop de todo mundo até o Tesouro Nacional resolver fazer recompra. Eu não sei se é top, né? De juros, mas alguns dias de juros vai juros um pouco mais longo, tivemos alguns dias de eu acho que juros já. Só um minutinho, deu uma estabilidade lá com a conexão no Boixá? Ou tá tudo ok? Voltou? Voltou. Não estou muito bonito ali, não. Pelo tô vendo a transmissão aqui. Não, já voltou. Agora mas você não quer milagre, né? A câmera não faz milagre, né, bicho?
Aquele negócio em que a câmera te tira 5 quilos. Pô, mas quantas câmeras tem em cima de você, né, cara? Que você continua gordo pra caramba. Mas então, as grandes lambanças começam no mercado de juros. Né? Então, ficaria muito esperto quem opera o mercado é acompanhar o DI. Né? O DI mais longo aí, DI 30, DI 28, para janeiro 28, janeiro 30. Bota na sua tela e vai acompanhando esses mercados. Ele já bota o gráfico, eles já deram uma bela de uma reversão, né? Não tá legal ali o DI. Se continuar assim, talvez a gente tenha um momento que acelere e aí os stops entram nos outros mercados, né? O DI, ele gera, né, as grandes mesas, elas têm posição geral, né? Em determinado momento você pode ter que estopar a carteira toda e aí não interessa se é DI, se é dólar, se é juro, se é o que é. Se é bolsa, vai ser estopado e aí vai sair todo mundo. Então, prestar bastante atenção no mercado de DI, eu acho que é uma dica aí para quem está operando. Bota na tela lá o janeiro 28 e janeiro 30 para acompanhar. Quais DIs, Boixá? Quais DIs para o telespectador? Acho que o 28, o janeiro 28 e janeiro 30, né? O código na bolsa é DI1, F28 ou F30. Né? O F é a letra do janeiro, né? na antiga BMF, né? Bota lá que eu acho que é legal acompanhar. E Treasury nos Estados Unidos. Acho que Treasury nos Estados Unidos também importante. Você falou só o último assunto para fechar, que foi a questão dos empresários. Cara, eu converso com muito empresário. Não tem ninguém fazendo nada. Ninguém. Tá todo mundo sentado, como a gente costuma brincar, sentou em cima do coqueiro e ficou esperando lá em cima, né? E aguardando, porque não tem, né? Tá todo mundo esperando alguma definição de fora, alguma definição do governo aqui, todo mundo muito preocupado com o governo ir para cima do jeito que está indo para arrecadar, que ele está tirando o dinheiro das empresas, esse negócio do CARF aí, eles vão para cima das empresas, quer dizer, eles vão tirar dinheiro do setor produtivo, todo mundo parado, esperando, enfim, acho que o momento não é bom internamente e externamente, temos que ter alguma virada de chave aí para poder melhorar. Bacana, Marcelo, em cima do que o Boixá explanou aí, queria que você fizesse as suas considerações. Vamos lá. Eu vou dar continuidade nesse ponto que o Boixá comentou sobre juros. Eu demorei muito para começar a acompanhar juros durante os meus trades, né? Era mercado à vista, eu operava quase que às cegas, era quase na moedinha que eu operava. Só que é importante realmente, o Boixá falou, reforçando a necessidade e importância de acompanhar os juros. Eu só não acompanho... o Boixá, eu não acompanhava juros mais longos, eu acompanhava mais curtos, né? DI F25, 26, 24, mais curtos, até porque eu já operei juros. Mas geralmente bolsa sobe, juros cai, bolsa sobe. Por isso que investidor fica sempre atento a dados de Selic, né? Sempre que tem ata de Copom, enfim, isso mexe muito no mercado. Agora, talvez, eu não sei se todos os investidores tenham plataforma, né, para acompanhar esses tickers de cotação, mas joguem um Google lá e DI, acompanhem, né? Não só como petróleo, que a gente comenta bastante no programa. Afinal, na verdade, aqui no programa a gente comenta tudo que é importante acompanhar para ajudar a gente a definir uma opinião e uma decisão, um viés. E é isso, vamos ver, vamos ficar de olho. Além dos que o Boixá mencionou aí, 28 e 30, eu ficaria de olho nos mais curtos também, tá? Do 24 ao 26 também. Maravilha, perfeito aí. A gente está falando, você que sintonizou agora, conversando com o Eduardo Boixá, no Twitter, Eduardo Boixá 5, e o Marcel Martins aqui, né, falando principalmente desse cenário que a gente está enfrentando hoje no Brasil, por conta, né, de uma série de coisas, e o Boixá já falou que o movimento lá fora não é dos melhores, o cenário lá, o céu não é de brigadeiro, e a gente começou a enfrentar também essa questão de uns juros, né? O mercado imaginava talvez um caminho mais fácil, né, para as reformas ali, né, que internas as coisas fossem fluir de forma diferente, que lá fora o mercado não enfrentaria tanto tempo essa
essa inflação, a persistência da inflação, né, que os juros, se iniciaria um corte de juros a partir do ano que vem nos Estados Unidos, o que deve acontecer, mas não está 100% muito transparente isso, e está trazendo, né, problemas como a própria China aí, no seu setor imobiliário, que por enquanto só está no setor imobiliário, né, Boixá? Se isso começar a vir para o setor financeiro, aí sim a gente vai ter um problema a ser enfrentado, né? Assim, quando eu falo gente, é o mundo, mas pô, o Brasil é um país emergente que depende lá de fora. Então a gente acaba sofrendo mais um pouquinho, não é? Ou um pouquinho a mais, né, digamos assim. É isso aí, você falou no meu Twitter também. Hoje em dia eu mexo muito mais no Instagram, cara. Eduardo.boixá, todo mundo tem Instagram hoje em dia. Eu tô mais mexendo naquilo ali, botando mais dicas de mercado, enfim. No próprio Instagram, você não está mais no Twitter? Não, tô no Twitter também. Tem que estar nas plataformas todas, né? Quando você vira blogueirinho, você tem que estar em todas, né, Marcel? Exatamente. Então, a gente vai conversando em todas as frentes. Mas o Instagram ali tem muito corte, tem umas partes legais no Instagram. O Marco e o Marcel estão sempre no meu Instagram, 2 estrelas no meu Instagram. Não, sei. Você falou da China. Não seja modesto. Vocês falaram da China. Você falou que a gente sabe do setor imobiliário e do banco não tem ainda. Até onde a gente sabe, né, Marco? Na China tem essa coisa, né? A gente não sabe de nada, né? Até a bomba explodir, a gente não sabe o que está acontecendo. O setor imobiliário, essa semana, acendeu vários sinais amarelos ali, né? Vários. Mais uma vez, o setor imobiliário bastante, né, complicado, as empresas Evergrande e outras empresas também se enrolando. Eu acho que não tem como isso respingar alguma coisa nos bancos da China, né? Afinal de contas, o dinheiro vem dos bancos. Se a empresa não paga, os bancos, por última análise, levam um calote. Então tem que olhar bastante como é que vai ser o mercado bancário chinês nos próximos meses aí, talvez. Eu acho preocupante, a situação complicada, processo natural de desalavancagem, né? Os caras são muito alavancados, cresceram muito rápido por muito tempo. Em algum momento isso dá um sacode, apesar do Estado lá ser grande, o Estado mandar, mas é economia. Alguma hora o negócio dá uma travada e talvez a gente esteja chegando perto disso, não sei. Vamos acompanhar aí os próximos meses. Você falou negócio de Instagram, de mídia social, essas coisas, né, de dar aquela ajeitada, Edu. Você tem que ver a necessaire do Marcel aqui, que ele traz para arrumar o cabelo antes de entrar no programa, cara. Ele chega aqui 7h15. O cabelo do cara é bonito, hein? Ele chega 7h15. O cabelo do cara é bonito. Para ir ao ar às 8 horas da manhã. Então, das 7h15 às 8, 45 minutos aqui, ó. Ele com a Renatinha ali dando um tapa ali, tá? Para ajeitar o cabelo. Tem secador, caramba, né? Ai. Creme, tudo. Telespectador, você não sabe o que eu passo aqui. Olha, aproveitando que o Boixá tá aqui, o último trecho ali, né? A bancada ruralista ali ela reage, né? Ao STF, iniciando aí uma obstrução que adere à PEC, que limita os poderes do Supremo em reação à decisão do STF, no julgamento ao marco temporal e por conta aí da retomada de temas como aborto, porte de drogas, né? A Frente Parlamentar Agropecuária e outras bancadas iniciaram aí a obstrução, que declaram apoio a um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, que pretende sustar decisões da Corte de Deputados aí planejam, né? Não marcar presença no plenário em nenhuma comissão que impediria a formação de um quórum a barrar a votação em qualquer instância da Câmara. Estou trazendo essa questão completamente jurídica, porque são temas, né, que interessam a um setor muito poderoso da economia brasileira, que é o setor do agronegócio, do marco temporal, né, diminuindo a capacidade de plantio, diminui a capacidade de tudo. Assim, não quero entrar numa saia justa, colocar você numa saia justa e entrar em âmbito político, Boixá. Mas assim, a mesma coisa aconteceu quando foram perfurar o poço na Amazônia e o IBAMA negou. Como tinha muito dinheiro envolvido, já começaram a fazer toda uma manobra ali para suspender algumas coisas. Isso vai impactar de alguma forma no nosso mercado? E o que pode impactar, né?
Eu acho que sim, cara. Essa notícia do marco temporal, a gente vem vivendo isso, né? Quem acompanha aí, mesmo que o cara que é de esquerda, a gente vem vivendo um ativismo jurídico no Brasil já há alguns anos, né? O STF julga e cria a lei e passa por cima do Congresso. É o tempo inteiro isso, né? Não é nenhuma novidade que está acontecendo. A questão do marco temporal, poxa, é uma questão... O legislativo votar, é uma lei. Vota-se a lei, se está aprovado, está dentro da Constituição, acabou. O que o STF vai se enfiar nisso? O que o STF vai se enfiar em assunto de aborto? Também é outra questão também, que é para o Congresso Nacional decidir, que foram os caras que foram eleitos. Ah, mas o Congresso Nacional é ruim, né? Ou não é capacitado. Não, mas eles foram votados. A única coisa que você pode fazer é reclamar do sistema político brasileiro. Mas você elegeu esse cara. Como é que você não vai deixar esse cara legislar, né? E aí o assunto vai para um STF que, nesse momento, tem uma agenda mais progressista. Eu não gosto de falar a palavra progressista porque, de progresso eu acho que tem absolutamente nada. Eu acho que é uma agenda mais à esquerda, né? E depende da formação do STF, os assuntos voltam. E voltam, né, com um tempo muito próximo. A última votação, essa questão não sei, essa questão do aborto, a questão do marco temporal, as questões foram definidas recentemente, já estão em votação de novo, porque mudou a composição do STF, agora eles acham que podem derrubar e aí vão para votação, assim como a questão da prisão em segunda instância, né, que também já tinha... podia, depois não podia, depois podia de novo. Poxa, né, isso é insegurança jurídica na veia, isso é ruim para o país, péssimo para investimentos, né? O gringo olha de fora e não entende. Ele não entende, o cara que vai trazer dinheiro para investir no Brasil, ele olha e fala, poxa, não consigo entender, vale, não vale? Vale até quando? Agora não vale mais. Aí o Barroso, outro dia, deu uma entrevista falando sobre isso, né, sobre o imposto. Pô, tinha um julgamento do imposto de 20 anos atrás, que aí condenou as empresas a pagar. Ele falou, pô, mas as empresas tinham que saber que isso aí poderia ser revertido. Mas como assim poderia ter sido revertido? Já tinha sido julgado. E aí rejulgaram o negócio. É complicado, né, o cenário jurídico brasileiro. Acho que faz parte da guerra cultural, política que o Brasil e o mundo, acho que não é só o Brasil, mas o Brasil, né, principalmente que a gente mora aqui, que o Brasil se enfiou, uma guerra cultural grande, que quem está no poder tenta empurrar a opinião dele, e aí o troca de poder, o outro cara que entrou desfaz o que foi feito antes, e assim vamos nessa. Essa questão do marco temporal, muito cacique para pouco índio, né? Ou muito dinheiro para uma pequena, mas pequeníssima parte de pessoas aí da população envolvida nessa demarcação de terra, de plantio e o agronegócio no radar. Boixá, últimas recomendações aí para o dia de hoje, para quem vai operar, agenda, os indicadores que vão sair aí não são nada do outro mundo, mas tem que ficar atento. Qual o seu direcionamento aí para o espectador que está acompanhando a BMC? Cara, acompanhar a Treasury de 10 anos, eu acho que é muito importante de acompanhar a Treasury de 10 anos nesse momento. Já falei isso durante a última semana aí. Acho que ela tem dado o guidance aí do mercado. O mercado tem operado muito nela. Preocupação do mercado de que o juro vá para cima e não volte, ou vá para cima e fique por muito mais tempo. Aí realmente o S&P pode ser que esteja caro. E aí o S&P pode cair. Acho que acompanhar o Treasury e se preparar, porque quinta e sexta nós temos dados aí bem importantes. Sexta temos o PCI, que é o número de inflação né, que o Banco Central americano gosta de olhar. Importante o dado sexta-feira. Amanhã tem PIB, né? PIB americano. Então, teremos emoções com certeza até sexta-feira, né? Estou ansioso para ver o mercado nos próximos dias. Edu, muito obrigado pela sua participação. Bom pregão para você. E até amanhã, hein? Amanhã, quinta-feira, você está com a gente aqui, tá bom? Valeu, galera. Nos vemos. Eduardo Boixá, mais uma vez, sua participação aqui no pré-market de terça, quarta e quinta-feira. 3 dias na semana compartilhando sua visão, sua excelente e uma visão de quem tem uma bagagem muito grande de mercado financeiro, uma experiência profissional ímpar, compartilhando e trazendo para nós. Aliás, todos que estão aqui, né, com exceção de ninguém, porque todos que estão aqui realmente são pessoas que estão no mercado financeiro, podem opinar, né, tem essa casca para poder falar suas previsões, projeções, intuição, porque são pessoas que estão no dia a dia operando, né? E não só apenas, né, não desmerecendo quem passa a informação, que também é importantíssimo, né?
mas aí a pitadinha de quem conhece um pouquinho mais, porque opera, sente um pouco na veia aí, né? Ou na pele, o dia a dia de um operacional de mercado financeiro. Então, por isso que a gente, né, tá sempre trazendo a melhor informação para você. Último bloco, a gente vai voltar com muita coisa, não saia daí. Rapidinho, eu já volto. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia. Estamos de volta com o pré-market aí para você que sintonizou agora. Eu sou Marco Prado. Estamos aqui trazendo as informações de mercado financeiro ao lado dos comentaristas Marcel Martins e Eduardo Boixá, que estava no bloco anterior, falando aí do mercado em geral, né? Acabou de abrir a Bolsa Brasileira e o índice aqui trabalhando com uma alta de 0,49%, 0,5% de alta. A abertura do índice foi no 115,350, cara, né? Por pouco ali. Bateu na máxima, Marcel, 115 ali, eu falei próximo a 115,500, foi a máxima já do operacional aí, aqui, né? Na bucha aí, mais uma vez, muito próximo ali, o preço de abertura do que a gente imaginava, né? Então, bolsa para cima hoje recuperando, já que a Ásia mostrou uma sensibilidade mais positiva nessa manhã de quarta-feira, as bolsas da Europa operam de forma mista e as principais bolsas do mundo operam de forma positiva por enquanto, com os indicadores que irão sair ao longo do dia, estoque de petróleo, dados também ali de bens duráveis ali na economia americana, isso sai às 9h30, 11h30 estoque de petróleo, uma agenda teoricamente um pouco mais tranquila, mas num dia que amanhecemos otimista. O dólar opera na casa aí muito próximo a R$5. Marcel Martins, esse dólar, hein? Esse dólar. E o Banco Central está batendo o pé que no final do ano o dólar é 4,98.
Eu acho que é 5, meu número é 5,10. Nada de diferente do que nós achávamos, né? O pessoal viu nossos palpites ao longo dos últimos programas. Palpite era de dólar a R$5, o índice um pouco menos enferrujado aí desse fundo. A gente tem acertado bastante coisa aí, viu, Marco? É difícil, né? A gente não tem bola de cristal, mas a gente estima, né? O investidor e o trader, a gente estima o movimento. Mas eu particularmente não gosto, sabia? De ficar passando aquela impressão de que é o bonzão que acerta tudo, porque ao contrário, eu particularmente erro muito. Eu também. Né? Todo mundo, né? Sim, mas é claro, dentro de um contexto macro, eu particularmente acerto bastante porque eu faço um compilado de informações e tento tomar uma direção para o mercado. Então, bolsa e dólar, principalmente índice e dólar, que são as coisas que eu tenho mais familiaridade, que eu opero há quase mais de, pelo menos 25 anos aí, por conta própria, esses dois ativos. Então, por conta disso, a gente tem essa sensibilidade mais aguçada. Mas as demais ações e os demais portfólios da Bolsa, por que eu erro muito, Marcel? Porque são coisas que quem fala que sabe muito de mercado financeiro, que sabe tudo de mercado financeiro, na minha humilde opinião, ou está mentindo ou é mal informado, porque a imprevisibilidade que faz e move o mercado. Então, por exemplo, a gente vai dormir hoje, aí daqui à noite a China toma alguma medida, sei lá, abaixa os juros, o mercado vai calibrar isso. Então, essas imprevisibilidades que determinam o ritmo das operações e oscilação do próprio mercado. Então, muita coisa a gente não sabe. Então, por exemplo, a Petro, agora que é uma das principais ações da B3, ela vai... Está acontecendo algumas coisas, ou exploração de petróleo, ou seja, um pagamento de dividendos que a gente não sabe. Eu não tenho acesso a isso. E quando isso é informal do mercado, essa ação ela faz uma correção mediante essa notícia. Então não dá para você prever tudo, obviamente. Dá para você imaginar algumas coisas. Então só para deixar você à vontade, Marcelo, nesse discurso, que assim, a gente sim acerta bastante, é uma direção, mas eu não gosto de ter essa pretensão, que eu sou bonzão, porque realmente assim, mercado financeiro não é brincadeira, né? Se fosse brincadeira, acho que seria muito mais fácil, não teria tantas pessoas dependente de informação. E o pré-market, para você que está acompanhando aqui, o intuito do pré-market é fazer com que você aprenda, né? Não só numa informação, por isso que a gente, né, opera, para que você aprenda realmente a poder alocar um pouco melhor o seu capital de forma independente, sem ficar refém de ninguém, né? Porque a pior coisa que tem é você depender de um cara para fazer as coisas. Olha, mas o que ele vai fazer? Não. Aqui a gente fala dia a dia, explica as coisas, traz pessoas, analistas do mais alto gabarito aí, né? Pessoas que operam. A gente tem todo o carinho e cuidado de quem a gente está colocando aqui para falar de investimentos e para falar de mercado, porque é um aprendizado todo dia aqui para mim também, para você. Então, assim, fazer o pré-market para mim é um aprendizado. Porque eu vou chegar a sentar agora para operar na sala com a turma, eu já estou muito bem preparado para o mercado porque eu tenho que passar informação. Então, assim, aqui o intuito assim, é aprender, ensinar, educar e passar a informação. Não é, Marcel? Eu queria que você falasse um pouco aí também dessa sua ótica. Exatamente. A ótica é a mesma, Marco. A nossa intenção aqui é falar de mercado financeiro, compartilhar da nossa bagagem, né, dessa vasta jornada que nós já temos e já trilhamos, de forma educativa, né? Tudo que a gente comenta aqui do programa não é nenhum tipo de recomendação, né? Se a gente palpitar que dólar sobe, bate R$5, ou então que índice fura os 116 mil e chega a encostar no 114, enfim, tudo isso é uma forma educativa, né? A gente tem vários retrovisores e gerenciadores para que nós possamos tomar uma decisão a fim de entender e interpretar o mercado, né? Foi como o Marco bem disse agora. Tudo pode acontecer, né? Então eu posso achar que o dólar fura os R$5, mas pode sair notícia e afundar o dólar para 4,90, 4,87, 4,85. Né? A gente toma muito cuidado, até porque CVM fica sempre de olho, né? A gente não pode recomendar que vocês comprem ou vendam ativos imobiliários. A nossa pretensão e objetivo principal é, de fato, tornar o programa um programa prazeroso, né? Para que todos vocês gostem de nos acompanhar, comecem o dia informados e antenados e principalmente preparados para acompanhar o pregão ao longo do dia, que por mais que vocês participem de grupos,
nos acompanha aqui, por mais que vocês assistam outros streamings, canais de notícia, a decisão ela é individual, né? Então nós podemos estar aqui no nosso programa em 30 pessoas simultâneas, mas cada uma das 30 precisa operar e clicar de forma individual. O rapaz falou bonito agora. Ai, se eu tivesse esse cabelo, viu? Ô, Marcel, o Boixá acabou até falando, direcionando a gente o que olhar hoje, né? No mercado de dólar. Eu vou olhar os DIs, que são os juros brasileiros, e as treasuries americanas, que são os juros dos Estados Unidos. Olhando as treasuries, o dólar, né? Que é diretamente impactado nisso. Como tudo, mas o dólar assim, mais sensível. Acima de R$5. Dólar com uma alta de 0,20% agora. Dólar já bateu máxima. R$5,002 aí. O dólar 5,002. E o que a gente pode imaginar o dólar, Marcel? O que você está olhando aí, traçando nos gráficos? Eu continuo vendo o dólar aí. Mas eu acho que não vai muito mais além disso não, viu, cara? Acho que mais 30 pontos aí. Bom, eu não acho nada. Bom, segue aí, Marcel. Vamos tá na tela. Aí, vamos lá. Tá na tela. Vamos lá, voltando para o dólar, a gente comenta bastante, né, Marco? O Marco que é pioneiro no dólar, né? Faixa preta, black belt no dólar. Black belt. Seal. Né? O dólar esticou, né? Pegando um pouco do gancho anterior do meu discurso aqui, a gente falando da intenção do programa, é claro que a gente só estima, né? Nós estimamos que o dólar iria encostar nos R$5 bola, porque recentemente, junto com o André Moraes, a gente comentou que geralmente os preços tendem a encostarem nos números redondos, tá? Dólar esticado, eu também não acho que dólar vá muito além que eu digo dólar a 5,30 novamente, 5,20, não é impossível, o mercado é soberano, mas se a gente for ampliar um pouco, Marco, o nosso gráfico, a gente vê um suporte muito interessante na região dos 4,84. Então nós estamos falando aí, pessoal, de 160 pontos de esticada, né? Entre o dia 18 de setembro e agora a nossa presente data, dia 27. Então, nesse intervalo de dias úteis de pregão, nós vimos o dólar saltitando aí 160 pontos. Eu acredito que sim, ele esteja esticado, mas se der continuidade a este movimento, aí a gente pode ver o dólar na casa dos 5,5, 5,10. Não passa disso. Palpite. Lembrando que nós temos dado importante na economia dos Estados Unidos, o núcleo de pedidos de bens duráveis. Por que esse dado ficou tão importante, na minha modesta opinião, né? Porque são esses bens duráveis que há um tempo, os últimos períodos, tem mostrado uma desinflação na economia americana. Quando tem uma desinflação, não existe a necessidade de você ficar aumentando juros. E isso que o mercado realmente tem que tomar, ou pretende avaliar, né, antecipar a decisão lá do juro nos Estados Unidos. Como a gente tem o PCI, o núcleo da inflação, que vai sair na sexta-feira, o dado nos Estados Unidos. Então, os bens duráveis, esse setor, sim, né, como são os carros, os automóveis, lava-louça, aparelho celular, tem mostrado uma diminuição no preço. Então, mais uma vez, é um componente para o mercado, o Banco Central americano, dar uma ajeitada ali na sua cozinha, né? Então, assim como depois as commodities, né, e petróleo, enfim. Se tudo isso contribuir para que o Banco Central americano olhe e não dê um aumento de juros de 0,25, como o mercado imagina na última reunião, ou possa só manter e começar um corte de juros a partir do próximo ano. Então, essa é a grande dúvida hoje do mercado financeiro, olhando a principal economia do mundo referente aos seus juros por lá. Então, o mercado já começa, esse número vai sair às 9h30, horário de Brasília, né? E a gente tem depois o estoque de petróleo, que vai sair às 11h30, já que o Brent trabalha próximo ali a $94 o barril. Mais um indicador importante ali na economia mundial, que o investidor, né, você que está aqui conectado com a gente, deve nos acompanhar. Marcel, eu queria, na verdade, o seguinte, eu vi ontem, olhando e operando o nosso índice futuro, né? Uhum. Eu estava olhando alguns segmentos ali que realmente
ontem o setor do varejo apanhou bastante, cara. Se bem que tudo caiu, o setor financeiro caiu, nós tivemos Petro fechando com mais de 2%, Vale, por conta do minério de ferro, caiu 2 dias seguidos, né? Natural, isso vale esperar. Minério de ferro sobe hoje, então a gente pode esperar a Vale pelo menos uma leve recuperação. No modo geral, o índice já começou a largada com uma recuperação, com viés mais otimista, acompanhando as bolsas lá dos Estados Unidos. Mas o setor, como empresas como Vagalu, as varejistas sofreram muito, até mesmo ontem, por conta da próprio comunicado da ata do Banco Central, onde a leitura foi que o Banco Central realmente está olhando questões externas, como sempre, mas ele ressaltou muito isso, né? Para poder viabilizar um corte de juros aqui no Brasil. Então, pelo comunicado do Banco Central e pelo que estava acontecendo lá fora, os juros no Brasil não vai cair tão como uma galera imagina, como todo mundo está imaginando. Então, por isso, e essas empresas que são grandes tomadoras de crédito, que é, ao meu ver, o setor mais, o tomador de crédito mais sensível aí ao tudo que está acontecendo, as empresas caíram. Dando uma olhada, eu queria que você pegasse 2 ações desse setor e desse uma pincelada aqui para o nosso telespectador. Tá na tela, Marco. Bora. E o que você falou sobre taxa de juros, realmente, assim, é um filme de terror contínuo ainda, tá? Para este segmento. Por quê? Como você bem disse, Marco, as varejistas são as maiores tomadoras de crédito, né? Então, assim, elas têm dívidas atreladas a juros, né? E uma vez que não tem mais em vista cortes, elas continuam no mesmo barco, na mesma situação. Nada melhora o cenário. Então, aqui a gente vê as ações da Magazine Luiza, por exemplo, que causa até tristeza, né? No dia 13 desse mês, 13, tá? Nós estamos falando do mês de setembro, as ações já desvalorizaram mais de 20%, são 23,41% de queda. Eu estou falando isso em menos de um mês. Se a gente for dar uma alongada e pegar no começo do mês, as ações já registram quase 30% de desvalorização, né? Isso aqui se deve claramente a juros que elas olham muito, tá? E competição de preço, envolve várias questões, né? Essas empresas varejistas estão alavancadas. O caso de Lojas Americanas, que eu vou mostrar aqui também, seguido de Magazine Luiza, serviu de sinal vermelho, não foi nem sinal amarelo, serviu de sinal vermelho para as concorrentes e o investidor começou a sair um pouco desse setor. A gente já via mais risco nesse setor, como o de aviação, por exemplo, mas parece que tem piorado cada vez mais, né? E eu como investidor otimista, eu também espero que essas ações irão, num futuro próximo, se recuperarem, mas parece que as questões macro não as ajudam, tá? Então a gente vê uma desvalorização no começo do mês até a presente data de 27%, as ações da Magazine Luiza cotadas a R$ 2,08. Em seguida eu pego aqui no gancho Lojas Americanas, tá? Que ela cai praticamente 0,70, ela está cotada agora a 0,70 centavos, o papel que vem também dessa história ruim, desde os R$12, que foi encontrado, diagnosticada com uma fraude contábil, papel ele descolou dos 12 para 70 centavos, quer dizer, a gente espera que esses papéis irão reagir, mas parece que estão indo tudo para o pó. Então o investidor deve se atentar muito a esse segmento do setor. Beleza, Marcel. Beleza, obrigado aí pela sua informação. Você que sintonizou agora, a gente está trazendo as informações do pré-market, dando uma breve recapitulada aqui, uma repassada, né, do que aconteceu, pelo menos nessa mais de uma hora de programa. A gente está no terceiro bloco, indo para a reta final. As bolsas asiáticas se mostraram um viés mais positivo após uma movimentação tanto do Japão quanto dos Estados Unidos referente à extensão, né, a uma ajuda de crédito, de modo geral, às suas economias. Então, as bolsas asiáticas operaram com viés um pouco mais positivo. Claro que a Ásia também abriu com uma retomada aí mais otimista também por conta dessa solução do acordo entre republicanos e democratas do orçamento lá nos Estados Unidos, então do shutdown já fora do radar,
parece que a coisa não ficou estendida, o prazo era até no começo, até domingo, mas a coisa ficou realmente ali um pouco mais tranquila em relação a isso. Então tudo contribuiu aí para que os movimentos das bolsas fossem otimistas e fechassem aí pelo menos com uma leve alta, interrompendo a sequência de duas quedas bem expressivas aí na segunda e na terça-feira. Mas eu estou falando isso da Ásia, né? Lá na Europa, as bolsas operam com viés um pouco mais otimista, com dados na Alemanha, tem dados para sair no bloco europeu entre quinta e sexta-feira, mas a bolsa alemã ainda inspira cuidados, né? Opera praticamente agora na linha d'água, no 0 a 0, e as principais bolsas da Europa ali na média operam com uma leve alta. Também uma alta nas bolsas americanas, em S&P, Dow Jones e Nasdaq, que nesse exato momento operam, para ser muito preciso, Dow Jones com uma alta de 0,27, S&P com uma alta 0,32 e Nasdaq, onde estão as empresas de tecnologia, uma alta de 0,28. E isso realmente ali contribuiu para a alta da nossa bolsa, que fez uma leve recuperação, já que ontem o dia foi tenebroso. Marcel, queria que você passasse as recomendações finais ali de índice de dólar para os nossos telespectadores, qual setor deve ficar atento e qual o prognóstico do dia. Bom, vamos lá. Ficaria em cima do muro de dólar. Não acho que dólar estica mais do que ele está agora, né? 5,1, 5,2. Índice abriu com um gap de alta, mas eu também não acredito que índice deva perder tanto o patamar de preço que está na tela também, agora cotado a 115,390. A gente teve já, ou melhor, teremos às 9h30 um dado importante dos Estados Unidos e às 10h30 a gente tem a abertura do mercado norte-americano. Apesar da agenda moderada desta quarta-feira, o investidor deve se atentar à agenda de amanhã. Maravilha. Marcel, muito obrigado pela sua participação. Até amanhã, né? Se você vai definir se você vem na sexta-feira ou não. O Marcel também tem aquela, né? O cara empresário, o cara independente. Aí sexta-feira já quinta-feira à noite já pensa, não sei se eu vou para Aspen, se eu vou para Miami, que lugar do mundo eu vou passar meu final de semana com o meu jatinho. Enquanto ele decide, a gente fica na expectativa. Amanhã você avisa pra gente se você vem na sexta-feira trabalhar ou não? Aviso, pode deixar. Tá, e depois eu mando um WhatsApp. Vou pegar inclusive a bola do meu pé aqui, bola de ferro no pé aqui, que eu tô engessado aqui. Mas eu tô aqui até quinta e sexta com você, telespectador. Marcel, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Brincadeira. Valeu, Marco. Obrigado a todos e até amanhã. Bom pregão para você. Até mais. Valeu. Marcel Martins aí, né? Mais uma vez com a gente, todo santo dia aqui, trazendo informação de mercado financeiro, que opera em alta ainda. Vamos ver como é que está o índice aqui um pouquinho agora, já que o nosso índice futuro abriu o pregão em alta, com um viés um pouquinho mais otimista, em vista de tudo que está acontecendo, né? O índice operando com uma alta de quase 0,5%, 0,49, cotado a 115.380 pontos aí. Mas está travado o índice, viu? 370 pontos. A gente tem o dólar com uma alta de 0,39%. A alta do índice agora do dólar também acima de R$5. Dólar que fez um movimento de alta aí nesses últimos dias. A queda que estava mirando os 4,80. E a gente já vinha falando isso, né, no próprio pré-market. Você que assiste a gente todo dia sabe o que a gente estava falando, que o dólar tinha perdido o ímpeto da venda, né? Assim como a gente vinha falando que o índice tinha perdido o ímpeto da compra. E coincidentemente, óbvio, né, conversando com muitos gestores aí, muitas pessoas que operam fundo, a gente tinha mais ou menos essa sensibilidade de que o dólar era para cima e de que a bolsa era para baixo nesses últimos períodos, e realmente é o que aconteceu, o que vem acontecendo. Então, talvez o Banco Central na próxima semana aí, por conta dessas 2 semanas aí mais negativas, a gente está falando na Bolsa agora a 115 mil pontos, né? O Marcel trouxe a informação da queda de 6 mil pontos na nossa Bolsa nos últimos dias. É bastante coisa sim, né? A gente sabe que a recuperação vai ser um pouco mais lenta, porque agora as informações faltam um pouco no Brasil, pelo menos, informações mais positivas, até no Brasil e no mundo, né? Como, por exemplo, o petróleo não vai cair da noite para o dia. A gente sabe também que os dados de inflação nos Estados Unidos não vão diminuir da noite para o dia.
demora um pouco de tempo. Tanto que as projeções de corte nos juros nos Estados Unidos é a partir do ano que vem. Março nem digo, mas maio, junho, e aí fica nessa postergando cada vez mais, até a economia ou até o Fed se sentir confiante para um corte de juros. Assim como no Brasil, né? Diminuiu um pouco, até mesmo pela comunicação do Banco Central, associando aos movimentos das bolsas lá fora e que vai acontecer no mercado internacional, a perspectiva de corte de juros no Brasil aqui vai continuar assim. Ele vai cortar os juros na próxima reunião? Vai, mas não vai cortar com uma frequência maior do que o mercado talvez imaginava. Então isso está fazendo aí com que a Bolsa patine, que tudo esteja patinando aí, por isso que a Bolsa teve essa queda, os juros do Brasil subiu bastante, ontem a curva de juros apontou uma alta, como fazia tempo que não acontecia, e por isso que a gente viu o dólar subindo, mudando de patamar, né? Um outro indicador que a gente acompanha bastante lá fora também são as treasuries, os juros lá nos Estados Unidos, que nessa manhã de quarta-feira, vou ver como é que são as treasuries aqui, trazendo para você, essa manhã de quarta-feira, as treasuries nos Estados Unidos, elas operam numa queda de 0,99%, quase 1% de queda. Então a gente tem alguns panoramas hoje na nosso radar aqui da Bolsa, trazendo um movimento um pouco mais favorável, mas olhando para um horizonte não muito longe daqui, né, o cenário ainda inspira muito cuidado. E o Brasil, mais uma vez, está patinando porque as pautas importantes, as coisas que eram realmente necessárias para a condução aos olhos do mercado financeiro, não estou entrando no mérito político, eram importantes. Já o arcabouço fiscal, o Brasil já ter sua meta definida, o governo voltar um pouco atrás, tentar gastar um pouco menos. Sei que falar é muito fácil, né? Aqui falar é fácil, fazer é difícil, mas as medidas eram importantes. Uma reforma tributária que não estava no radar, que está engavetada há tantos anos. Esse governo tem a possibilidade de destravar um tema tão delicado e com tantas amarras, né? Mas era para estar um pouco avançado. Tanto que hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem um tema importante no final do dia na sua agenda, às 19h30, se encontrar com o relator da tributária para discutir o tema, para ver se avança. Porque a carência agora, a necessidade é de a gente ter notícias importantes para que a Bolsa deslanche. E essa carência, essa ausência de notícias importantes ou de notícias relevantes que façam que a nossa Bolsa volte para patamares de 120 mil, 125 mil pontos. Então, olhando isso, a gente não consegue não imaginar, né, que a Bolsa possa retornar a esses patamares. Por isso que a Bolsa agora é 115 mil, e o dia começa otimista, o dólar R$5. Mas a gente ainda está apenas começando, né, o meio da semana, da quarta-feira, e 10 horas abrem os papéis, 10h30 abre a Bolsa Americana, com esse indicador, pelo menos que tem às 9h30, bens duráveis, já adicionado ao mercado, e depois acaba tendo o estoque de petróleo, que mais uma vez é importante, já que o Brent, mais uma vez rondando ali a casa dos $94 o barril. Pergunta é se ele vai chegar a 100, o que não seria muito bom para a economia global, já que o risco, o medo da economia global é a inflação, né? E a inflação, o remédio da inflação, que os bancos centrais tradicionalmente usam, são a alta de juros. Enfim, muita coisa para acontecer. Mas a gente vai continuar transmitindo muita informação de mercado para você aqui na continuação da programação da BMC. Paula Moraes e Felipe Nascimento já estão a postos aqui para dar sequência no dia, para você ter um melhor resultado em seus investimentos e estar sabendo o que está acontecendo nesse mundo, estar sabendo, né, o que está acontecendo nesse mundo de finanças. Eu vou voltar amanhã no pré-market, tá? Agradeço a sua audiência e eu desejo a todos um ótimo pregão. Eu estou de volta. BMC News.